Vai, sou. Não. Tá, olha lá. Vai lá. Aí você Boa tarde, a paz do Senhor desapoliciona. Jesus. Campo do Arte Caliano. Uma palavra de Tá Deus te aqui para policiando. vocês. Campo do Arte Caliano. Mensagem do Evangelho. A Bíblia fala: o Evangelho é o poder de Deus É, porque eu não. para a salvação de todo aquele que nele crê. Não tem nenhum poder nesse mundo que pode transformar o homem a não ser o Evangelho. Tem nenhum poder que pode transformar o homem. No mesmo Só lugar. o Evangelho. O Evangelho ele consegue libertar o homem da cachaça, consegue libertar o homem das drogas, do crack, do tráfico, do homossexualismo, do adultério. O Evangelho é o único poder que pode transformar o homem num novo homem, numa nova mulher. Meios humanos não conseguem transformar o homem. Só o Evangelho, porque Paulo fala isso. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Psicologia não liberta o homem. Psicologia, terapia não liberta o homem. Meios humanos, métodos humanos não transformam o homem. O que transforma o homem e a mulher é você crer na palavra de Deus. Jesus fala que do interior de nós fluiria rios de água vivas e jorraria para a vida eterna. A partir do momento que você começar a ler a Bíblia, quando você começar a ler a Bíblia, seus olhos vão se abrir para a verdade. Assim como meus olhos abriram um dia. O dia que eu comecei a ler a Bíblia, os olhos meus começaram a ser abertos para o poder do Evangelho. Quero ler uma palavra aqui para vocês, que está em Salmo 73. Fala da destruição do ímpio, a prosperidade e a destruição do ímpio. Eu estava falando com uma pessoa hoje de manhã, que Deus não tem parte com o ímpio. Deus não tem parte com o perverso. Deus não tem aliança com quem anda na vida errada. Deus não tem aliança com quem anda no pecado. Deus tem aliança com aqueles que obedecem à palavra dele. Você falar que é evangélico, você falar que é católico, você falar que é espírita, não vai mudar nada. O que vai mudar é você ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O dia que você lê a Bíblia, você vai deixar de ser evangélico e acreditar em pastor. O dia que você lê a Bíblia, você vai deixar de ser católico, ser espírita, ser macumbeiro. O dia que você lê a Bíblia, aí você vai saber o que é evangelho. Porque a maioria não sabe o que é evangelho. Nem conhece Jesus, nem conhece Deus. Vamos ver que Asaf fala sobre o ímpio. Salmo 73, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Deus é bom. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há perto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalhos como dos outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba o cerca como colar, e vestem de violência como adorno. Os olhos deles estão cheios, estão inchados de gordura, e eles têm mais do que o coração pode desejar. São corrompidos. Olha o que a Bíblia fala. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Põe as suas bocas contra os céus
e suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele se volta aqui, águas de copo cheio lhe espremem. E ele diz: como sabe Deus, há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, prosperam no mundo e aumenta em riqueza. Na verdade, eu tenho em vão glorificado meu coração, lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Até aqui. Salmo 73 fala do músico Asaf, músico de Davi. Asaf começou a olhar a prosperidade do ímpio. E ele fala aqui no versículo 2 que por pouco ele escorregou os pés, se desviou. Eu sempre cresci ouvindo assim: ó, quem está indo para o inferno está vivendo o inferno aqui, e quem está indo para o céu está desfrutando o céu aqui. Mentira, é o contrário. Quem está indo para o inferno está prosperando aqui. Quem está indo para a morte eterna vai ter dinheiro, vai ter prosperidade. E quem está indo para o céu está passando o inferno aqui. Porque o próprio Jesus fala: aquele que quiser ganhar lá tem que perder aqui. Tem que renunciar aos prazeres, renunciar às coisas erradas desse mundo. E Asaf falando assim aos ímpios, ele teve inveja dos ímpios, dos nécios, prosperidade. Para você ter dinheiro, ser milionário, bilionário, você tem que fazer um pacto com o diabo aqui, senão você não prospera. Para você ter dinheiro aqui, você precisa entrar no esquema, senão você não tem dinheiro, numa corrupção. Para você ser próspero nesse mundo, que está morto na mão do diabo, porque esse mundo aqui está morto na mão do diabo. Todos os conselhos desse mundo estão mortos no diabo. Não tem conselho para dar. Se as pessoas parassem para ler a Bíblia, não estaria dando cabeçada. Não estaria dando cabeçada. E Asaf, ele fala que os ímpios, eles prosperavam. Não há aperto na sua morte. O enterro dos ímpios é cheio de prosperidade, cheio de riqueza. E ele fala que os ímpios prosperam. A soberba cerca eles, a corrupção cerca eles. Você tira por esse governo nosso aí, corrupto, ladrão, assassino, um governo que apoia o tráfico de droga, um governo que apoia vagabundo, um governo que apoia o homossexualismo, que dá direito de aborto. É um governo satânico e prospera. E o povo gosta. Por que o povo gosta? Porque o povo ama o pecado. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E fala que os olhos deles estão inchados de gordura, que eles têm mais que o coração pode desejar. Jesus fala que quando ele voltaria, seria como nos dias de Noé. O povo ia estar comendo, estar bebendo, casando, dando-se em casamento, adulterando, cachaça, maconha, prostituição. E quando Jesus voltaria, encontraria o mundo caído no pecado, afundado no pecado. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Este mundo aqui, e preste atenção aqui, este mundo aqui que nós vivemos está com contagem regressiva para a destruição.
Porque a própria Bíblia fala isso. Deus abate os soberbos, resiste aos soberbos, os arrogantes. A Bíblia fala que são corrompidos, vivem oprimindo o povo e falam arrogantemente, e põem sua boca contra os céus, blasfemam do nome de Jesus, blasfemam da palavra de Deus, criam leis contrárias à palavra de Deus, leis que apoiam o pecado. E Asaf está falando assim: e suas línguas andam pela terra, por isso o povo dele volta aqui e as águas do copo cheio lhe espremem. E eles dizem: como pode saber o Altíssimo? Há conhecimento no Altíssimo? O povo acha que nunca vai dar conta da vida delas aqui na terra. Depois da morte, a Bíblia fala que é céu ou inferno. Não tem purgatório nem reencarnação. A Bíblia fala de céu ou inferno. Pessoas acham que nunca vão dar conta. Nunca vão dar conta da vida delas aqui. Pecam, prosperam, dinheiro corrupto, adultérios, prostituição, e acham que nunca vão dar conta. Acha que Deus não está vendo. Acha que Deus não está vendo. Esses são ímpios, prosperam no mundo. Você quer ganhar dinheiro, é só entrar para a maçonaria. Se você quer ganhar dinheiro, é só fazer um pacto com o diabo no terreiro. Só se envolver com política. Se você quer ter dinheiro neste mundo, precisa derramar sangue. E aumenta suas riquezas. Estes são ímpios, prosperam no mundo e aumenta a sua riqueza. Verdadeiro servo de Deus nunca vai ter prosperidade aqui. O verdadeiro servo de Deus nunca vai ter prosperidade. Então todo pastor que prega para você prosperidade, ele é ladrão. Todo pastor que prega prosperidade, vitória financeira, casa na praia, carro de luxo, ele está possesso de demônio. Porque o primeiro pregador da prosperidade foi o diabo. Quem ofereceu riqueza para Jesus foi o diabo. O diabo ofereceu riqueza. O diabo está dando riqueza. O diabo está dando riqueza para as pessoas. Versículo 12 de Salmo 73 é muito forte. Eis que os ímpios são ímpios e prosperam no mundo e aumentam suas riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Asaf estava passando dificuldade. O verdadeiro servo de Deus vai sofrer nesse mundo. O próprio Paulo fala: aquele que quer viver piedosamente por Cristo há de padecer sofrimentos. E ele fala: se eu disser, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando eu pensava em entender tudo isso, foi muito doloroso. Eu tentava entender isso. Como que os ímpios prosperam? Prospera porque o diabo dá riqueza. Tudo que é contrário à palavra de Deus vai prosperar mesmo. Por que essas igrejas aumentam e crescem?
Essas falsas igrejas, por quê? Porque pregam o que é contrário à palavra. Pregam o que o povo quer ouvir. Você vai ter vitória, você vai ter um carro zero, que você vai ter um casamento novo, que Deus vai abrir as portas do emprego, que você nasceu para ser cabeça e não cauda. Vai pregar tudo isolado. Textos isolados, porque o diabo, ele pega a Bíblia e distorce. Pega a Bíblia e distorce para você acreditar. Asaf passava dificuldade por servir a Deus. Por que não tem quase ninguém pregando na rua? Por que os pastores não pregam na rua? Porque não dá dinheiro. Não dá para levantar dízimo na rua. Não dá para fazer campanha das 7 chaves de Jacó, pular a rosa ungida. Não dá para fazer o sal grosso. Não dá para fazer na rua. Então é mais fácil alugar um prédio, comprar umas cadeiras e pedir dinheiro pro povo. Por que não prega, os pastores não pregam na rua? Porque não dá dinheiro. E Asaf falou assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Até que Asaf entrou no santuário de Deus, então ele entendeu o fim dos ímpios. Você quer saber qual que é o fim dos ímpios? Olha o que ele vai falar aqui. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Está vendo esse governo? Esse governo comunista aí? Você quer saber o fim dele? Esse governo ideológico, de socialismo, comunismo, esse governo corrupto, ladrão, olha o que vai acontecer com eles também. Está vendo isso aqui? Olha que a Bíblia fala, certamente tu puseste lugares escorregadios e tu lançaste em destruição. Deus lançou eles e colocou em lugares escorregadios e lançaste em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho quando se acorda, assim o Senhor quando acordado desprezará a aparência dele. Deus despreza quem anda na impiedade. Despreza a aparência deles. Por isso que eu falo para você que Deus não tem parte com o perverso. Deus não tem parte com o ímpio. Ficam totalmente consumidos de terrores. Versículo 21. Assim o meu coração se azedou, sinto picada nas minhas entranhas. Quando Asaf viu a destruição dos ímpios, quando Asaf viu que eles seriam destruídos, que Deus vai destruir eles um dia, que a vida aqui é passageira. O ser humano não passa de 90, 70, 80, 90 anos. Mas depois tem uma eternidade no inferno ou no céu. Quando Asaf ouviu isso, sentiu picadas em minhas entranhas. Assim me embutreci e nada sabia, fiquei como animal perante ti. Todavia estou contigo, tu me sustenta pela minha mão direita. Guiar-me com teu conselho, depois me receberá na glória. Aí ele fala, quem tem eu no céu, senão a ti? E na terra nem quem eu desejo além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, a minha porção para sempre. Pois eis que se alonga de ti, perecerão e tem destruído todos aqueles que desviam de ti. A Bíblia fala todos aqueles que se desviam do caminho do Senhor, Ele tem destruído. Todos aqueles. O ímpio não tem paz. Quem anda no pecado não tem paz. Porque o salário do pecado é a morte. Quem anda no pecado não tem paz.
Quem anda no pecado vai ser destruído. E a Bíblia fala mais para mim: bom é aproximar-se de Deus, e pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. O rei Josafá, servo de Deus, rei escolhido de Israel, fez tudo certo. Destruiu os altares idólatras. Só que Josafá fez parte com o ímpio, com o rei Acabe. E a Bíblia fala que Deus repreende ele, porque ele fez aliança com o ímpio. Rei Acabe foi destruído. Josafá também foi destruído. Entrou em conflito com o rei do Egito, numa guerra que não era dele. Ou seja, Deus não tem parte com isso. Deus não tem parte com o perverso. Porque Asaf fala que o ímpio vai ser destruído, e todos aqueles que se desviam. Salmo 9,17 fala que Deus vai lançar no inferno todos os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus. Todos os ímpios, todas as nações que se esquecem de Deus. E ele termina: para mim é bom aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Você precisa aproximar-se do Senhor e afastar do diabo. Porque o papel do diabo é levar as almas das pessoas para o inferno. Em 1 Coríntios capítulo 10. Paulo fala assim, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. O que digo? O ídolo é alguma coisa? O que é sacrificado ao ídolo alguma coisa? Antes digo, as coisas que os ímpios sacrificam, os pagãos, sacrificam aos demônios e não a Deus. As coisas que os ímpios sacrificam, Paulo está falando, sacrificam aos demônios. Por isso que vão prosperar mesmo. Por isso que vão ter riqueza. E eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, somos mais fortes do que Ele. Foi que Asaf, quando ele começou a olhar que a prosperidade dos ímpios é passageira, é terrena, e o que eles sacrificam é a demônios, Paulo fala aqui, e Deus não quer que sejamos participantes com demônios. Porque o que está por trás da política, o que está por trás da política e da religião é o diabo. Toda essa cultura pertence ao diabo. Por isso que Paulo fala, não irrite ao Senhor. Somos mais fortes do que Ele. O Deus da Bíblia há de julgar esse mundo um dia. O Deus da Bíblia há de julgar um dia esse mundo. E lançar essas pessoas no inferno depois da morte. A Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois segue o juízo. Abra seus olhos, não faça parte com o ímpio, porque os ímpios vão ser destruídos. Saúde a todos, com a paz do Senhor. Jesus disse em João 15, a parte C do versículo, ele continua falando todo dia que sem Ele, presta atenção,
Não é pastor, religião, placa, bandeira. Que sem ele fala nesse versículo, sem mim, nada podeis fazer. Só que o povo continua usando o braço do Egito, braço forte da terra, que está caindo a cada dia. Não adianta. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é bem clara. Lá em Colossenses 1,16, Ele fez os céus e a terra, coisas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, hostes, potestade. Até os demônios submetem a Jesus. Até os demônios crê e estremece. E o ser humano é o pior. O ser humano abandona o Criador para adorar Aparecida, Maria, santos, abandonando o Criador para servir a criatura. Olha onde chegou o ser humano. Um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, é abandonado pela criatura, pela sua própria semelhança. E cada vez mais Jesus está reprovando essas riquezas da terra, avarezas. O irmão acabou de pregar. Já confessa que estou aqui 100%, dependente do Espírito Santo. Eu preciso mais um dia que o Espírito de Deus me ajuda a pregoar a palavra que Ele mesmo a inspirou. Lucas 12, 13. A parábola do homem insensato. E disse-lhe uma da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas o grandão da Galiléia respondeu: homem, quem me pôs mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai vós, guardai vós da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na mudança que possui. E propôs-lhe uma parábola. Jesus ele falava por parábola. Mesmo assim o povo não entendia. Até hoje não entende. Jesus fala por parábola. Herdade de um homem rico que tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Olha que avareza que ele já estava. Que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. Era tantos frutos da terra. Ele disse: farei isso, derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores. Olha a ganância. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi a minha alma, aí que está o problema. Aí o Deus Todo-Poderoso foi acionado. Falou de alma. E direi a minha alma, tem depósito muitos bens, para muitos anos. Descansarei, comerei, beberei, folgarei. Mas o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem serás? Assim é aquele que para si ajunta tesouro, e não é rico para com Deus. A maioria hoje não é diferente. A maioria abre a igreja por avareza, não abre para ganhar almas, para povoar o reino de Deus. Abre igreja para roubar, dízimo e oferta, e roubar a lã, matar a ovelha mais magrinha e ajudar a gorda, porque a gorda dá o dízimo maior. Avareza
é grande. Então vem pregar o evangelho na rua. Vem pregar, irmã. Fala para eles pregar o evangelho. Sair dos templos. Vem pregar de graça. Jesus, ele deu a ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus não deu a ordem para pastor abrir igreja, para roubar o povo. Porque o próprio Jesus acabou com os cambistas, quebrou tudo, derrubou tudo. Você imagine hoje, se Jesus voltasse, você acha que ele ia entrar nessas igrejas? Essas igrejas colocou ele para fora faz tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Estou pregando agora. Eu oro depois. Eu oro, pode passar que eu oro. Há muito tempo. A maioria não generalizando, é tanta avareza. Está tendo culto, louvor e palavra, mas com Jesus do lado de fora. É culto com Jesus do lado de fora, porque só fala de dinheiro, prosperidade. E aquele homem estava ficando muito rico, tinha muitos celeiros, a ganância no coração dele estava enorme. Aonde eu vou construir mais? Eu parei meu celeiro e construirei mais celeiros. Descansarei a minha alma, beberei e comerei. Aí o próprio Deus Todo-Poderoso falou: louco, esta noite pedirá a sua alma. Para quem será? Quem serve a Deus, quem ama a Deus, a quem prega o Evangelho de graça, na rua. Lá é templo, irmão. Atos 17 a 24. Não, eu falo lá, seus pastores lá. É tudo rico. Servo de Deus não fica prosperando. Servo de Deus ama. Servo de Deus ama. Só Jesus. Jesus não colocou. Jesus não deu casa de praia para ninguém. Jesus não desceu na terra para dar riqueza para ninguém. Ele desceu para tirar o pecado do mundo, tirar da condenação, da vergonha eterna. Mas muitos não estão preocupados com salvação. Estão preocupados com o dia de hoje. Comer, beber, prostituir, casar 10 vezes, uma bagunça. Casando, trocando de roupa, jogando fora. Virou uma bagunça. Cheio de pastor no 5º casamento. Hoje está uma bagunça. Quem prega mais não é homem. Agora é Jezabel. Cheio de Jezabel nos cultos. Falando que é Deus que está usando. O apóstolo Paulo falou que não tem pastora. Tem pastor, pastora não. Mas o único pastor que eu conheço, verdadeiro, chama Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não abriu igreja para ganhar dinheiro. Jesus não mandou abrir templo. Atos 17, 24. Deus é Espírito. É que o povo não gosta de ler Bíblia, gosta de assistir jogo, filme, mas não lê a Escritura. Um dia eu e você, o irmão acabou de pregar, vai prestar conta das nossas obras. Jesus vai falar o que você fez para o reino de Deus. Aonde estão seus frutos? Eu quero ver o que você vai falar, porque o cemitério está cheio de avarento, está cheio de inútil, que guardou dinheiro a vida inteira e não levou bagagem. É o que mais tem. Por isso que eu não vou deixar nada. Buscai o reino de Deus e a tua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescentará. Hoje a igreja tirou a mente da ovelha da terra, do céu, e colocou a mente terrena das ovelhas. Você pode ver, a maioria das ovelhas não tem mais pastagem, porque só houve mentira. Pastor pregando prosperidade. Que Jesus é esse? O Jesus da Bíblia, ele veio para salvar a humanidade. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele venceu a morte. Não para dar fazenda, rancho,
riqueza, porque não é para com Deus rico, aquele que ajunta tesouro. O maior tesouro que existe é a vida eterna, porque nós estamos aqui de passagem. O amanhã pertence a Deus. Eu não sei o teu amanhã, mas o meu pertence a Deus. O seu amanhã, você tem que correr, porque a porta da graça está fechando. Cada vez mais o povo está na iniquidade. O amor de muitos esfriaram. E por causa disso a iniquidade aumentou. Pode ver uma bagunça. Uma bagunça. Cada vez mais. Homem com homem, mulher com mulher. Se o Criador deixou macho e fêmea. Olha o que o diabo fez. Ele deformou a semelhança do Senhor. E essas igrejas apoiam. Porque eles dão dízimo e oferta. Se falar do pecado, fica quieto. Senão eles não vêm mais. Vão para outro. Só que o caldeirão está lá. Sabe quem vai inaugurar o lago de fogo? Não vai ser o diabo. Quem vai inaugurar o lago de fogo é a segunda morte. É o falso profeta, que omitiu a verdade, que pregou mentira para as ovelhas, matou as ovelhas por causa de dízimo e oferta. E olha como que está aí, ó, as almas hoje. A maioria das ovelhas que era para estar sendo discípulos, estão tudo encorrentadas. Não consegue mais orar, jejuar. Uma geração maligna, uma geração que pede um sinal. É a geração que Jesus mostrou de Jonas. Quem será igual a Jonas? Não tem sinal para vocês. O sinal é arrependimento. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é transformação, não é dar dinheiro e dízimo. Não adianta, você vai dar dinheiro e dízimo, vai para o inferno. E as obediências, demais mandamentos. Adorar o Senhor, teu Deus, de todo entendimento, conhecimento, alma e coração. A maioria trocou o Criador adorando a criatura. A maioria juntando os bens na terra. Isso aí não é servir a Deus. Servir a Deus é abandonar o mundo, renunciar ao mundo, renunciar ao adultério, a fornicação, a cachaça, abandonar a maconha, abandonar o pecado, porque no céu não vai entrar de qualquer jeito. O próprio Jesus falou, sem santidade ninguém verá a Deus. Hoje você pode fumar droga, beber cachaça, mas a hora que você fechar o olho, o encontro não vai ser com o homem, o encontro vai ser com Deus. Aí eu quero ver o que você vai falar para o Senhor no dia das suas obras. Porque Jesus deu a ordem de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que aceitou Jesus, aquele que ama Jesus, abandonou o mundo, vai amar as almas de graça. De graça dai e de graça recebeste. Hoje, pastor, a maioria virou empresário. Igreja, empresa. E ovelha, que é você, não lê Bíblia, virou bom negócio. Virou casa de praia, virou avião, piscina. Os filhos deles, tudo formado, e você comendo ovo na tua casa, porque não tem conhecimento das Escrituras, não tem entendimento. Deixa de seguir as Escrituras que falam a verdade, mas servir religiões. Religiões é onde o diabo esconde nessas imagens, tem prostituição, fornicação e adultério. Pode ver, a maioria dessas pessoas religiosas são doentes. Vai no médico, dá um diagnóstico, vem outro pior. Porque o próprio Deus está avisando todo dia. Salmos 16, versículo 4. As dores se multiplicarão para aqueles que seguem a outros deuses que nem conhecem. Muitos estão seguindo demônios. Tem várias classes de principado. Servindo demônios perigosos que nem conhecem. É igual a igreja evangélica. Está dentro da igreja
mas nunca conheceu Jesus verdadeiro, nunca teve encontro com Jesus. Se tivesse encontro com Jesus, perdoava as pessoas, ia pregar o Evangelho, não ia casar 3, 4 vezes, ia amar a primeira esposa, porque o que Deus une, o homem não desune, por causa do coração duro do homem. Hoje está uma bagunça, uma geração pecaminosa, não pode falar mais do pecado. Falar do pecado é crime agora, mas dançar igual a Anitta pode, todo mundo apoia. Se fosse o Valdemir aqui, estava tendo descarrego de tanto dinheiro, que o povo gosta de pagar para ir para o inferno. Eu nunca vi como que esse povo gosta de dar dinheiro para esses falsos profetas. Só mentira, e o povo cada vez mais no pecado e descendo a ladeira do inferno. Está achando que só vai ter terremoto para Venezuela? Está vindo para cá também. São dias terríveis. Mateus 24, 21. Nunca houve e nunca haverá dias como aqueles. Se esses dias o Senhor não abreviasse, nenhuma carne se salvaria. Desde a época do dilúvio, sabe o que o Senhor Jesus está falando? Olha para o passado, olha para o presente, olha para o futuro. Nem no dilúvio vai se comparar ao que está vindo, na grande tribulação. E o povo não está se preocupando que há de vir. Os sinais estão aí, doenças incuráveis. Pode ver enfermidades em cima de enfermidades. Os sinais estão aí. E a porta da graça está fechando. E a porta continua estreita. Para entrar no céu, a porta é estreita. A porta nunca largou. Quem alargou a porta foi os lobos, os gulosos, que abriu religiões para se fartarem de dinheiro. Só que vai morrer, vai para o inferno e não vai levar nada se não se arrepender. Raça de víbora, raça de cobra e raça de serpente. Pode ver, por isso que a igreja está aí, ó. O Evangelho é transformação. Entra gay e sai mais gay. Entra lésbica e sai mais lésbica. Por quê? Porque não prega contra o pecado, não prega libertação, só fala de dinheiro, que Deus vai dar casa, vai dar carro, vai dar mansão, e o diabo vai te dar inferno. Porque Jesus não pregou prosperidade na terra, Jesus reprovou a avareza. Se você está juntando tesouro, não possui, Deus não aprova. Pega seu dinheiro, vai ajudar os necessitados, vai entregar sua vida, seu caminho para Jesus. Porque tem 2 caminhos, céus ou inferno. Para onde irá a tua alma? O inferno ou para o céu? Para onde irá? Louco, hoje pedirão a tua alma. Para quem não tem preparado? Para quem? Hoje está aí, ó. Hoje, a maioria não oram, não jejuam, não lê a Escritura, não lê a mensagem da cruz máxima, mas prefere ouvir o Evangelho da porta larga, o Evangelho que deixa alegre, o Evangelho, o pastor me deu a beça, e você desce, e tua alma, e a tua alma? Tua alma para onde irá? Eu estou pregando aqui para onde irá a tua alma. Eu não estou preocupado com a tua riqueza, com o teu carro, com a tua casa. Jesus está preocupado para onde irá a tua alma. Porque hoje, muitos dormiram e não acordaram. Ah, mas eu sou novinho, pregador. Está cheio de novinho e novinha no inferno.
querendo sair de lá um minuto, uma vez e não pode, porque entrou no inferno, nunca mais sairá. Você está achando que é brincadeira? O inferno é real. O inferno é mais real do que você imagina. Se o inferno não fosse real, Jesus, quando veio à Terra, ele veio com as duas divindades. Ele veio 100% homem e 100% Deus. Você acha que ele falou mais do céu? Ele falou mais do inferno do que do céu. Para nós não ir para lá. Não é, irmã? Ele pregou mais do inferno, né? E existe, né? E existe, é real. Hoje a maioria, não generalizando, essas igrejas grandes, essas Babilônias, não prega mais sobre o inferno, porque tem medo. Está no 5º casamento. Não fala mais do pecado, porque peca. Sobe no púlpito, fala que está cheio do Espírito Santo. Olha pornografia o dia inteiro e fala que está cheio do Espírito Santo, está cheio do diabo. Quem usa é o diabo. Está cheio de púlpito aí, quem está pregando é o diabo. E outro, o diabo é pregador. O diabo pregou para Jesus no deserto. No deserto, talvez seu pregador é um diabo e você não sabe. Porque vocês não lêem a Escritura. Não tem discernimento de espírito. Se seu pastor não fala de pecado, salvação, santidade, casamento, prega prosperidade, corre, sai desse lugar, corre desse lugar, a tua alma está correndo perigo. E há caminhos, Provérbios 14, 12, há caminhos que o homem pensa que são caminhos direitos, perfeitos, são caminhos que levam à morte, ao abismo, e a maioria está aí na distração, como aquele homem do celeiro, estava se alegrando da abundância da terra, do que ele possuía, só que não se preocupou com a alma sequer um segundo. E aí Deus não estava preocupado que ele estava comendo, bebendo e ficando rico, mas a hora que ele tocou no nome de alma, aí o Senhor entrou: louco, hoje pedirão tua alma. Até então Deus não está proibindo, mas está aí, como nos dias de Noé, o povo comprando, bebendo, pecando, prostituindo, fornicando, adulterando. Vai ser como nos dias de Noé, casando 10 vezes, casando homem com homem, mulher com mulher, igual Sodoma e Gomorra. Assim vai ser a volta do Filho de Deus. Jesus já está à porta. Jesus já está à porta. Não falta mais nada. Eu vi numa visão, os anjos já estão em pé. Deus mostrava na visão, os anjos coroados estavam em pé, já se levantaram. Jesus já está às portas. A porta da graça vai se fechar. Antes era a porta da arca, hoje está pior, que é mais fácil ser salvo pela graça, mas o povo não quer. O povo levanta cedo para pecar, só pecado. Vão pecar, vão beber, que o dia de amanhã será melhor do que hoje, mas não pensa na salvação. Você já pensou, se você partir hoje daqui sem Jesus, você já imaginou, dependendo de pastor mentiroso, falso profeta, e nunca conheceu Jesus, não entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus? Jesus, ele veio para os perdidos. Jesus não veio para falso profeta, para lobo guloso, que fica juntando dinheiro, pedindo dinheiro para comprar avião. Jesus, ele veio achar os que estavam perdidos. Mateus 11, 28. Buscais o Senhor, aqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Só Jesus tem a força de tirar o jugo pesado.
Mas o povo vai para a religião, vai colocar mais julgo em Aparecida, mais em Maria. Maria não pode perceber. Maria não morreu numa cruz. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. A própria Maria, uma mulher virtuosa, falou: na transformação da água em vinho, obedece meu filho, porque meu filho tem o poder. Maria não falou de Aparecida, de religião, falou que Jesus tem o poder para transformar a água em vinho. Como tem poder de tirar você desse mundo que jaz do maligno. Você sabia que esse mundo é do diabo, é dos malignos? Não vai ver. Tenha política em direito esse mundo. Pode entrar quem for, vai piorar. Vai piorar. Se mataram Jesus, que é perfeito, você acha que político vai endireitar? Político é dinheiro, riqueza, mentira. O povo tem que voltar a adorar a Deus verdadeiramente, clamar a Deus, abandonar o Egito, abandonar a política, abandonar a vida mundana, que é um abismo. E muitos estão descendo a ladeira. Tem vergonha de pregar o Evangelho, mas não tem vergonha de pecar no oculto. Deus está vendo os pecados em oculto. Os olhos do Senhor estão por todos lados. Critica quem prega o Evangelho, mas não sai do pecado. Não abandona o pecado. Uma geração maligna, uma geração adulta, que não obedece pai e mãe, que zomba, dá risada. Eu quero ver se você vai dar risada lá pro diabo. A hora que você estiver lá no inferno, você vai zombar o pregador. Eu quero ver. Lá vai ser uma marionete. Lá, quem abandona Cristo na terra, vai carregar a cruz lá. Porque ele já carregou aqui, ele já venceu aqui. Se você não tomar a tua cruz, você vai tomar lá no inferno a tua cruz. Lá você vai ser chicoteado e vai levar a cruz lá para o diabo. Por quê? Negou Cristo aqui. Negou Cristo na terra. E quem negar ele aqui, ele também negará diante do Pai. A maioria tem vergonha. Ai de mim se não pregar o Evangelho. As pedras clamarão. A natureza já está clamando. A natureza. Olha lá na Venezuela, os terremotos. Olha as enchentes. Olha aqui no Brasil, está chegando. E o povo atrás de Aparecida. O povo servindo o demônio. Trocando o Criador pela criatura. E só prosperidade. O povo morrendo, indo para o abismo. E o pastor da igreja, ó, Deus está te dando bênção. Ó, Deus está te curando. Ó, Deus vai te dar uma casa maior. E a tua alma? Ou é o diabo que está te dando casa maior? Para você não cuidar da tua alma. Porque as raposas têm seus covis. As aves do céu têm seus ninhos. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E o povo atrás de cachaça, atrás de riqueza, atrás de sexo, mas não cuida da alma. Da onde irá a tua alma? Já pensou passar a eternidade no inferno? Você está louco, pregador? Falando de inferno, Jesus falou mais do inferno que do céu. Ele me trouxe hoje aqui para falar isso. Está preocupado com a tua alma? Como que está a tua vida diante de Cristo? O que você tem feito pelo reino de Deus? Qual que foi tua renúncia? Porque para entrar no céu não é pela fraqueza, é pela força. O céu é tomado à força. E só os eleitos, só os verdadeiros adoradores entrarão. Aqueles que abandonaram o mundo pelo Evangelho. Os remanescentes. Você quer ver o versículo? Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. E não amaram suas vidas até a morte. Esses abandonam o mundo, lavaram suas vestes. Esses entrarão no reino de Deus.
Esse o diabo corre, porque está selado com o Espírito Santo. Tem o selo do Espírito Santo. Será que você tem o Espírito Santo? Ouvindo mentira nessas igrejas? Ouvindo falsos profetas? Mas não ouve a voz de Jesus. O próprio Nicodemos, irmão Manuel, 70 anos, falava de Deus, ensinava de Deus. O próprio Deus falou: em verdade vos digo, Nicodemos, se tu não nascer de novo da água e do Espírito, vai para o inferno. Nicodemos falava de Deus, está vindo para o inferno. Talvez você está dentro da igreja e já está no inferno, porque você não nasceu de novo. Para nascer de novo, como que eu vou nascer de novo? Quando você arder por Jesus, pregar o Evangelho, quando todo mundo não te vê, só Deus. Quando a família te abandonar, mulher, e você está com Deus, esse é o verdadeiro cristão. Ai, meu pastor é uma bênção. Bênção é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário por mim. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não adianta buscar religião. Só Jesus é o Salvador. Amém.